Olá, meu nome é Maria Luísa e eu vou acompanhar vocês nos conteúdos de geografia que o Vestibular Cidadão vai disponibilizar. E hoje nossa primeira aula é sobre cartografia. Então, bora lá. Bom, eu acho que é imprescindível dizer que desde que a humanidade surgiu, conhecer o território tem sido sinônimo de poder para criar estratégias para agricultura para vários usos. E cada sociedade, no decorrer do passado, usava as ferramentas que tinham acesso na sua época, as ferramentas do seu tempo, do seu período, até, o que a tecnologia permitia. Bom, eu acho que um grande marco da cartografia foi a era das grandes navegações que os países europeus, Portugal, Espanha, nomes como Cristóvão Colombo, Américo Vespúcio, começaram a enviar suas embarcações para explorar o globo. E eles usavam o que eles tinham alcance. Foram utilizados muito conhecimento de astronomia. Eles usavam, sei lá, as constelações para orientação dos barcos. A cartografia também era algo muito arcaico, que era o que a tecnologia da época permitia. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos várias ferramentas ao nosso favor. Tem mapeamento por GPS, você pega seu celular e você consegue ver a localização de qualquer lugar. Famigerado oráculo Google, nosso pai Google, nos informa onde fica as localizações dos lugares. Ninguém tem que pegar um escalímetro ou então um mapa e sair por aí olhando, porque hoje tem fotografia aérea, GPS, tem mapeamento por satélite, enfim, várias tecnologias. Bom, como geógrafo, o objeto de estudo de um geógrafo é o espaço geográfico, meio óbvio. Obviedades era a essa hora do dia. E o espaço geográfico é o planeta Terra. Mas como representar um planeta? O planeta é esférico. É uma esfera em um plano. Tem a folha aqui do meu rascunho. Vamos supor que a Terra é essa bolinha vermelha aqui, bem didática, que eu peguei para mostrar para vocês. Como representar esse espaço aqui, que é esférico, em um plano? Esse foi o maior desafio de quem estudava cartografia, quem se interessava por cartografia. Como é que vai representar a Terra num plano? Meu rascunho, não reparem. Para isso, algumas ferramentas foram criadas. Nós temos os pontos cardeais que auxiliam na orientação, se é norte, se é sul, leste, oeste. Enfim, eles auxiliam na orientação do mapa, porque você pega no mapa, você tem que saber quais são as direções. Existem mapas diferentes do convencional, desse que a gente conhece, que é a Europa ali no centro, que é até meio eurocêntrico. Meio não, muito eurocêntrico. A Europa ali, os outros países ao redor, aí tem a América aqui. O mapa que vocês têm mentalizado, porque é o mais usado, é o mais propagado por aí, que é o que vocês têm em mente. Mas pode ser um mapa que o sul esteja em cima, desde que os pontos cardeais, a Rosa dos Ventos é o modelo de orientação mais utilizado por quem confecciona mapas. E existe sim mapas em que o sul pode estar em cima. E tem até um teor político nesse mapa, porque por que o norte sempre em cima? Porque o poderio do norte, né? Esse eurocentrismo pode falar bastante sobre a mensagem que o mapa quer passar. Mapas podem ser muito políticos e mapas são muito políticos. Representações cartográficas têm muito a dizer. A gente vai falar disso mais pra frente quando eu falar das projeções cilíndricas. Bom, então ferramentas foram criadas, porque, galera, como é que eu vou representar isso aqui nisso aqui? Por essa incompatibilidade de tridimensional e bidimensional, todo mapa possui deformações. Deformações são inerentes ao mapa. Se você for fazer um mapa de um espaço como a Terra, vai ter deformação.
Continuando com as ferramentas, tem os pontos cardeais, que eu já falei com vocês. Tem a escala, porque a Terra é enorme. Da nossa perspectiva, a Terra é enorme. Se for falar enfim, não vamos me aprofundar nisso. Muito aleatório. Na nossa perspectiva, a Terra é enorme. Então, nós precisamos da escala para saber o tamanho do local que estamos representando. A escala é sempre uma divisão com um numerador e um denominador. E quanto maior esse denominador, menor é a escala, porque é uma área maior que está sendo representada e menos detalhes possuem a projeção cartográfica desse lugar. Então, sei lá, se fosse fazer uma planta na minha casa, seria uma escala grande, porque minha casa é relativamente pequena. Então, o denominador da escala seria um número menor do que se fosse representar o país. No slide que vai passar aí, vocês conseguem perceber a diferença entre uma escala grande e uma escala pequena. A escala pequena representa o país inteiro, o Brasil. A escala grande, que não é nem tão grande assim, mas é maior do que a do Brasil, representa o estado do Rio de Janeiro. Então, sempre que vocês indagarem, o que é uma escala grande, o que é uma escala pequena? Escala pequena representa regiões maiores, porque há um lugar muito grande que precisa ser representado no mapa. Isso é uma escala pequena. E escala grande representa regiões menores. É só vocês fazerem a inversão na cabeça de vocês. São sempre conceitos opostos. Escalas grandes representam locais menores, escalas pequenas representam locais maiores. Consequentemente, o mapa vai ter menos detalhes. Se for uma escala grande, o mapa vai ter mais detalhes. E, enfim, nós temos também o uso de paralelos e meridianos, sendo os mais conhecidos a linha do Equador, que é o paralelo mais conhecido, que divide a Terra, vou pegar minha terra ilustrativa de novo, a linha do Equador, que divide a Terra em norte e sul, e o meridiano de Greenwich, que eu nunca aprendi a falar esse nome, espero que eu esteja falando certo agora, que divide a Terra em leste e oeste. Bom, as principais projeções cartográficas são as cônicas, as planas, ou azimutal e as cilíndricas. Vamos nos aprofundar nas cônicas, nas cilíndricas, no caso, a cilíndrica eu volto a falar mais tarde porque tem tipos de projeções cilíndricas. Agora eu vou falar da projeção cônica. A projeção cônica, geralmente, vai aparecer aí no slide, é como se fosse um cone mesmo. Imagine um cone, vou tentar fazer aqui com o meu material. Um cone, galera. Aqui é a Terra. E eu quero representar, sei lá, tá aqui o Brasil. Eu vou usar a projeção desse jeito aqui. E vai ficar algo mais ou menos assim, meio curvo. Eu não tenho como mostrar aqui agora a vocês, mas vai aparecer aí no slide. Ela é muito usada quando você quer representar só uma parte do globo, porque ela deforma muitos países. Então, se você quer representar apenas o hemisfério, vou fazer uma representação do hemisfério norte. A projeção cônica é muito utilizada quando você quer pegar só uma parte do hemisfério. Temos a projeção plana ou azimutal, que é a famigerada projeção do símbolo da ONU. O símbolo da ONU é uma projeção plana, que você vai pegar a Terra e fazer isso aqui nela, como se você fosse fazer isso aqui. Dobrar isso aqui porque está muito grande. Ela é conhecida como projeção polar, porque por ela só pegar uma partezinha, vocês percebem, se você for pegar o símbolo da ONU, você vê a parte norte do planeta e os outros países bem pequenininhos ao redor. Então, ela é chamada de projeção polar por causa disso. Se você for fazer uma projeção do Polo Norte, você pode fazer uma projeção plana, porque vai representar bem o Polo Norte. Na nossa projeção usual, projeção cilíndrica, dependendo da posição, da orientação do mapa, o Polo Norte não é bem representado. Então, a projeção polar pode ser usada, pode ser uma denominação da projeção plana.
E esse símbolo da ONU, tipo, ele foi escolhido, tipo, o que eu falei sobre mapas políticos serem bastante politizados. Esse símbolo da ONU é eurocêntrico, de certa forma, porque mostra os países do norte, e tem ali os Estados Unidos, tem a Europa, que são os maiores poderios hoje em dia na geopolítica, e os países do sul ao redor. Tem ali, você percebe o Brasil pequenininho, você percebe a África. Enfim, projeções dizem muito sobre realidades, se você parar para observar a fundo. Nós agora vamos entrar no campo das projeções cilíndricas, que são as mais usuais, foi o que eu falei. Se vocês imaginarem, mentalizem um mapa agora, vocês vão ver aquele mapa que eu falei para vocês, Europa, aqui os Estados Unidos, América, que é bem o que a gente tem em mente e é o que é mais propagado. Nós temos como um tipo de projeção cilíndrica a projeção de Peters, que eu também não aprendi a falar o nome desse homem, eu espero que eu esteja falando certo. Projeção de Peters. A projeção de Peters é considerada cilíndrica e equivalente. Equivalente por quê? Porque se você parar para analisar, a área dos países é preservada. A área. Se você for conferir a área de cada país no mapa e comparar com a área real desses países no globo, ele manteve as proporções. Então, o Brasil, você percebe que o Brasil está bem grande no mapa de Peters, porque o Brasil é o 5º país em extensão. Outros países também. Se você reparar na Groenlândia, a Groenlândia é uma polêmica nessas projeções cilíndricas. A Groenlândia está ali bem pequenininha. É bem diferente do tal mapa usual que eu falei para vocês, porque no mapa usual que a gente tem na nossa cabeça, a Groenlândia é enorme, mas não, a Groenlândia é pequena, gente. Oh, o choque. E temos também a projeção de Mercator. A projeção de Mercator é diferente da projeção de Peters, porque ela não preserva a área dos países. Ela priorizou preservar o formato das fronteiras. Então, as fronteiras dos países estão ali bonitinhas, mas houve uma deformidade de área. E meu Deus. A projeção de Mercator é considerada cilíndrica, como eu falei, a gente está falando de mapas cilíndricos, e conforme, porque ela preserva o formato da fronteira. O que vale na projeção de Mercator é o formato dos países, por isso que o Brasil está ali bem bonitinho. No de Peters, os países parecem mais alongados, porque ele não priorizou o formato da fronteira. Ele priorizou a proporção de área. Quanto maior o país está na proporção de Peters, na projeção de Peters. E Mercator não. Mercator ele quis preservar o formato. Por isso que os navegadores gostavam mais do mapa de Mercator quando eles iam navegar. Porque dava para entender melhor ali a fronteira de cada país, onde cada país começava, onde cada país terminava. A projeção do Mercator foi muito utilizada nas navegações. Bom, falando do teor político das duas projeções, a projeção de Peters é politizada no sentido de dar uma visibilidade maior para os países do Sul, o que não acontece na projeção do Mercator. A projeção do Mercator é considerada bastante eurocêntrica, porque foi o que eu falei, né? A Europa ali no centro, eurocêntrica, Europa no centro, obviedades. América, tem América aqui. Você percebe que na projeção de Peters, se você for parar para ver, aqui é a projeção de Peters, eu estou olhando para a projeção de Peters. Ou de Peters não, de Mercator. Ai, meu Deus. Corta essa parte, amada. Sim, se você for parar para analisar a projeção de Mercator, você percebe que tem a Europa no centro, tem os outros países ao redor e os países do hemisfério norte, voltando aos paralelos, os países do hemisfério norte que estão acima da linha do Equador ganham um destaque maior na projeção de Mercator. Você percebe que os países do norte são bem maiores na projeção dele.
O que não acontece na projeção de Peters. Na projeção de Peters é ao contrário. A projeção de Peters mostra os países do sul, do hemisfério sul, que estão abaixo da linha do Equador, numa dimensão maior, que realmente eles têm. A África é um continente enorme, a América do Sul é um continente enorme. E Peters representou isso na projeção dele. Então, um é mais eurocêntrica, que é a de Mercator, e a de Peters é mais, não, vamos dar um destaque aqui para o sul, porque eles realmente têm uma extensão maior e vamos olhar. Humanidade, por favor, olhe para os países do hemisfério sul. Foi o que Peters quis dizer com a projeção dele. Hoje em dia, a projeção mais utilizada é uma espécie de mistura entre a projeção de Peters e a projeção de Mercator. É como se fosse um paliativo, ela é um intermediário entre a projeção de Peters e Mercator, nem 8 nem 80, que é a projeção de Robson. Ela é uma projeção cilíndrica, mas ela tem um diferencial, ela é uma cilíndrica VIP, digamos assim. Porque as pontas dela, aqui vamos dizer que aqui é o plano. A cilíndrica, você faria isso para fazer uma projeção cilíndrica. É como se você envolvesse o globo assim. E sai a projeção aqui. Mas a de Robson, ela tem as pontas mais achatadas para evitar a deformação dos polos. Porque nos mapas cilíndricos, quanto maior a latitude é a distância da linha do Equador. Quanto maior a latitude, maior a deformação na projeção, no mapa. A de Robson tem essa curvatura nas extremidades para evitar a deformação nos países de latitudes maiores. Então, ele usou desse artifício e hoje em dia é a projeção mais utilizada. É o famigerado mapa que a gente tem na nossa cabeça quando a gente fala de mapa. Falou em mapa, o mapa que vem na nossa cabeça é a projeção de Robson. Bom, temos que falar de fuso horário, amados. Fuso horário é complicado porque tem gente que tem facilidade, pega a questão de fuso horário, faz logo de cabeça, nem esquenta com isso, não tem encrenca nenhuma com isso, mas tem gente que tem mais dificuldade. Para falar de fuso horário, a gente tem que partir do conceito de que fuso horário é definido pela longitude dos países. Certo? Tem o meridiano de Greenwich, o famoso que eu falei. Ele representa a hora zero, que é o GMT. O GMT é o horário do meridiano de Greenwich, que é lá em Londres. Em Londres não, na Inglaterra. Greenwich fica na Inglaterra. A louca confundindo Londres. Não, Greenwich na Inglaterra, que é o GMT. Bom, quanto maior a longitude, maior a diferença de horário entre o local de longitude maior e o horário GMT. Para calcular fuso horário, nós temos que ter em mente que um fuso é equivalente a 15 graus, que é equivalente a 1 hora. Nos meus cálculos, eu sempre prefiro converter tudo em hora. Se a questão já vier em hora, ok, eu faço a questão em hora lá, tudo certo, tudo bonitinho. Se vier em grau, eu converto para hora. E se tiver fuso, 4 fusos de diferença. É só você igualar a hora, que só mudar a nomenclatura, basicamente. É uma regra de 3 simples. Para você converter e tá tudo tranquilo, tudo certo. Bom, um artifício bacana que eu utilizava era considerar o hemisfério. Porque foi o que eu falei, tem um meridiano aqui. Tem leste e oeste. Se a diferença for entre países que estão no mesmo hemisfério, vamos supor, hemisfério leste. São 2 países que estão no hemisfério leste. Um tem GMT mais 6 e o outro tem GMT mais 4. Você só vai subtrair 6 menos 4. Você subtrai os valores em módulo. 6 menos 4 vão dar 2 horas de diferença. E
Se os países estiverem em hemisférios diferentes, for um país no hemisfério leste e outro país no hemisfério oeste. O hemisfério leste com fuso horário mais 6 e o hemisfério oeste, o país do hemisfério oeste com fuso horário menos 4 GMT. Você vai somar os valores em módulo. Em módulo, por favor, não façam 6 menos 4, porque os países do hemisfério oeste apresentam o menos na frente para indicar que são menos 4 horas de diferença do meridiano de Greenwich, do horário de Greenwich, que é o GMT. Você vai somar os valores. Você vai pegar 6 mais 4, vão dar 10 horas de diferença. E, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, nos seus cálculos de fuso horário, por favor, não esqueçam de considerar a linha internacional de data. Porque se for um horário perto da madrugada, você for fazer um cálculo de, sei lá, 11 horas e lá tipo, acaba dando, tipo, no país que você tá, vamos supor assim, algum país europeu são 11 horas no horário local do país europeu. Você quer calcular o horário do Japão, que vão dar, vamos supor, umas 5 horas de diferença. Como são 5 horas de diferença, pelo amor de Deus, vocês não vão botar, lembrem no limite de data, vocês têm que saber que são 23 horas, são 23 horas no país europeu, do dia, hoje é 20 de maio, vamos supor, são 23 horas. E do país europeu para o Japão são 8 horas de diferença. Então, você vai calcular com base nessa data limite, nessa linha internacional de data dos países. No Japão vão ser 7 horas do dia 21 de maio. Não vai ser mais 20 de maio, porque passou de meia-noite. Lá já é o dia seguinte, que nem nas festas de Réveillon, gente. A festa de Réveillon é o melhor exemplo para dar aula de fuso horário, porque quando você está esperando lá da meia-noite na sua casa, ou sei lá, em qualquer lugar que você esteja, se você estiver esperando da meia-noite, você tiver acesso à televisão, você vai ligar lá e vai estar o William Bonner falando do ano novo no Japão, do ano novo na Tailândia. Eles têm o ano novo deles primeiro do que a gente. É o exemplo perfeito para dar fuso horário. E é basicamente isso. Tem quem faça de cabeça, tem quem faça usando esse macete que eu dei para vocês, que mesmo hemisfério subtrai, hemisfério diferente soma, e tem quem faça a reguinha. A reguinha, ó, não é uma régua, mas eu vou ilustrar para vocês. O que é que você vai fazer se você tiver muita dificuldade em fuso horário? Você vai fazer um marco aqui e vai botar 0, porque esse aqui é o GMT, o meridiano de Greenwich, o horário do meridiano de Greenwich. Você vai colocar bem aqui o 0 e você vai fazer de 15 em 15 graus até dar 180, porque é a latitude. A latitude não, a longitude, perdão. A longitude de 0 a 180, de 15 em 15 graus. Aí você vai colocar 15, vai colocar 30, vai colocar 45. Só aí já foram 3 fusos, porque lembrando, cada fuso equivale a 15 graus. Na regrinha de 3 lá, vocês vão perceber isso. Vai colocando 0 aqui, 0, 15, 30, 45, enfim, até dar 180. E para esse lado você vai fazer a mesma coisa, que são os dois hemisférios. Se você tiver muita dificuldade, você usa a reguinha. Aí vai estar lá, tal país com longitude de 45 graus, você vai colocar esse país aqui. E ele vai dar a orientação, 15 graus leste, oeste. 45 graus oeste, você vai colocar lá. Aí vai colocar outro. 60 graus leste. Você coloca aqui na régua e faz a diferença. Vai contando mesmo como se fosse contando nos dedos. Então, se você tiver muita dificuldade em fuso horário, uma boa alternativa é essa. Há questões de fuso horário que são nesse modelo. Eles vão dar as coordenadas do local. Tal país que fica 45 graus oeste, a longitude do país, 45 graus oeste, e 60 graus norte.
vai estar lá o país com longitude 45 graus oeste e 60 graus norte. Qual a diferença do horário local desse país para outro país que fica a 15 graus oeste com latitude 45 graus sul? Vai estar lá a localização dos países, vocês vão fazer a conversão bem bonitinho na questão e vão dar a diferença horária, usando o conceito de longitude e latitude e o cálculo de fuso horário. E basicamente é isso. Eu preparei uma lista de exercícios para vocês. Logo mais devem enviar por aí. Na próxima aula, eu não sei ainda porque não me informaram se eu vou ter algum canal de comunicação com vocês, mas se tiverem dúvidas, na próxima aula eu vou procurar resolver exercícios aqui com vocês para esclarecer todas as dúvidas de fuso. Eu acho que as principais dúvidas vão ser fuso horário, porque cartografia é um assunto relativamente tranquilo, foi como eu falei. Vocês lembram do uso, vocês lembram das diferenças de Peters e Mercator. E fuso horário é o que a gente tem que treinar mais, porque trabalha esse conceito de longitude, de latitude, vai brincar muito com isso e é um assunto que tem que treinar bastante. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha esclarecido as dúvidas. Até o próximo encontro.